Seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Michael e serei seu professor aqui no YouTube. E o tema da nossa videoaula é mitose. Mitose é um assunto super importante, seja para o Enem ou para os vestibulares, ou até uma prova que você vai fazer na faculdade. Mas o que seria essa tal mitose tão conhecida? Gente, mitose é quando uma célula dá origem a outra célula. Nossa, só isso? Lógico que tem vários procedimentos aí no meio, várias etapas, mas o resumo é apenas isso. Uma célula mãe dá origem a duas células filhas. E qual é a característica? Todas as células, elas são idênticas. Repetindo, uma célula mãe dá origem a duas células filhas geneticamente idênticas. Mas como que ocorre isso? Antes de ocorrer a mitose, tem que ocorrer a intérfase. Eu já postei uma videoaula sobre intérfase. Vai lá e assiste, porque é super importante. Você vai conseguir entender melhor a mitose se você estiver dominando o assunto de intérfase. O que seria intérfase? Resumindo, intérfase é quando a célula se prepara para dividir. Quando ela se prepara para dividir, tá tudo ok? Agora vamos para mitose, que é a divisão celular de fato. Essa mitose, gente, é conhecido como somático. Como assim somático? É porque eu vou dar origem às células que vai formar o indivíduo. Como assim? Eu sou formado por células somáticas. Minha pele é células somáticas. Um outro processo que vai formar células gaméticas, que é o espermatozoide e o óvulo. Neste caso, já não é mais mitose. Neste caso, é meiose. O tema da nossa próxima videoaula. Nós, seres humanos, temos 46 cromossomos. Ou melhor dizendo, 46 moléculas de DNA. Quando eu duplico esse DNA, esse material genético, lá na intérfase, eu não vou duplicar os cromossomos. Eu vou duplicar o DNA. Agora, eu tinha 46. Agora, dupliquei lá na intérfase. Agora eu tenho 92 moléculas de DNA. Nossa, duplicou o cromossomos. Não, o cromossomos que era simples, agora ele não está mais simples. Agora, em vez de ter uma molécula em cada cromossomos, eu tenho duas moléculas em cada cromossomos. Isso aí é super importante. Eu já vi cobrando em questão sobre esse assunto. Que o cromossomos ele era duplicado. Não, o que duplica é o material genético. Por que eu preciso duplicar o material genético? Porque as células que eu vou produzir tem que ter a mesma quantidade de material genético. Então, se eu quero criar células idênticas, se eu tenho 46 cromossomos e eu sou uma célula, as células que eu estou criando também tem que ter 46 cromossomos, 46 moléculas de DNA. Então, neste caso, eu vou duplicar os meus DNA, as minhas moléculas, porque as minhas células, as células filhas, vai receber a mesma quantidade de moléculas, 46, 46. E essa mitose é dividida em 4 fases. Quais são elas? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Nossa, muito nome. Você tem que saber eles de cor. Professor, tem um macete? Tem um macete muito utilizado, muito divulgado pelos professores de biologia, que seria: prometo a Ana telefonar. Observa esse esquema. Pro, de prófase, me, de metáfase, Ana, de anáfase, telefonar, de telófase. Mas esse procedimento, essa frase, só vai funcionar se você souber os nomes. Essa frase é para você saber a ordem. Não adianta você saber um nome se você não sabe a sequência das etapas. Sendo que a prófase, gente, é o início ali da mitose. E essa prófase acontece várias coisas interessantes. Uma delas é que nessa prófase o material genético vai ficar mais condensado. Como assim?
Gente, eu dupliquei o material genético lá na intérfase. Eu preciso que ele fique mais compactado, porque ele é muito grande. Eu preciso que ele fique mais juntinho. Qual a etapa que ele vai ficar juntinho? Vai iniciar, na verdade. Vai ser a prófase. A condensação do material genético. E esse material genético condensado, vamos pensar, se o material está condensado, eu não consigo ler o que está nele. E por conta disso, vai sumir uma organela conhecida como nucleolo. O nucleolo, ele é responsável por formar outra organela, que é o ribossomos. Então, quando o nucleolo ele deixa de existir, neste caso, eu não vou ter a formação de ribossomos. E se eu não vou ter a formação de ribossomos, que é responsável pela síntese, pela produção de proteína, então, neste caso, nessa fase, eu não produzo mais proteína. Então, na prófase, o nucleolo desaparece, porque não tem por que eu produzir proteína. Eu não quero produzir proteína, eu quero dividir a célula. Apenas isso? Não. É nessa etapa que uma estrutura conhecida como centrosomos, que foi duplicado lá na intérfase, melhor dizendo, na fase S, se você não viu o vídeo, veja o vídeo de intérfase. Esse centrosomos, ele vai organizar, ele vai auxiliar a divisão celular. E nesse centrosomo eu vou ter algumas estruturas, como dentro, no meio do centrosomo, eu vou ter os centríolos, que também foi duplicado lá na intérfase. O que eu vou ter mais? Esses centrosomos, eu vou ter uns microtúbulos, conhecido como fibras do fuso. Também essa fibra do fuso, também conhecido como fibras acromáticas. Por que acromática? Porque quando você vai ver a célula no microscópio, você vai jogar vários corantes. E essa estrutura, ela não cora, você não consegue ver ela com a corzinha bonitinha. Ela fica meio transparente, por isso que é acromático. Mas é mais conhecido como fibras do fuso. Essa fibra do fuso é muito importante porque ele auxilia na divisão celular. Tem outra estrutura também que é importante, que está ali no centrosomo, que é as fibras do áster. A fibra do áster vai auxiliar na estabilização. E esse centríolo está ausente nas plantas e nos fungos. E as fibras do áster só tem nos animais. Mas isso, não é só isso não. Vai sumir a carioteca. Que isso, professor? Em volta do núcleo vai ter um involutório. Se eu quero dividir a célula, não tem por que eu ter esse involutório. Então, desaparecimento da carioteca. Pronto, finalizamos aí a prófase. Agora vamos para a metáfase. A metáfase é super importante, porque é a mais cobrada nos vestibulares e no Enem. O que seria essa metáfase? É quando os cromossomos eles começam a se organizar para iniciar a famosa divisão. Como assim, professor? Na metáfase, pega a palavra metáfase. Metáfase quer dizer cromossomos no meio da célula. Meio é também conhecido como placa equatorial. Mas como que ele vai ficar no meio? Com auxílio das fibras do fuso. O que vai acontecer? Cada centrosomo, aquela estrutura que eu mencionei, que tem as fibras do áster e as fibras do fuso, e o centríolo, cada estrutura dessas, que são duas estruturas, cada uma vai para um lado da célula, certo? E as fibras do fuso vai se conectar ao cromossomo. Como assim? Lá no meio do cromossomo vai ter uma região chamada de centrômero. E esse centrômero vai ter uma proteína lá, que é a cinetocoro. Nossa, nome difícil? Cinetocoro. Esse cinetocoro é onde as fibras do fuso vai se conectar. A fibra do fuso tem uma atração por essa região. E cada perninha do cromossomos vai ter um cinetocoro, uma proteína. Perninha? Perninha. Essas perninhas é conhecida como cromátides. E essas cromátides, o que vai acontecer? Cada fibra do fuso vai se conectar a um cinetocoro da cromátide e vai começar a puxar a cromátide. O
Porque puxando, eu fazendo esse movimento, eu vou jogar o cromossomo para o meio da célula. Pronto, os cromossomos já estão no meio da célula. Apenas isso? Não, temos outra característica dessa metáfase, que o cromossomo ele está super condensado. Você não pode esquecer disso. Uma maior condensação. Tanto é que se você quiser observar um cromossomo no microscópio, a melhor fase para você observar é a metáfase, porque ele vai estar mais enrolado. Pronto, terminamos aí a metáfase. Vamos agora para a anáfase. A anáfase é quando as fibras do fuso, que está conectado lá na proteína cinetocoro, as fibras do fuso vai começar a puxar as cromátides. É isso mesmo. Cada célula vai ter uma cromátide. Sendo que quando ele começa a puxar, iniciou a anáfase. Puxou, pronto, anáfase. Ah, mas como é que ele consegue isso? Vai ter uma enzima chamada de separase que vai auxiliar nesse processo. Ela que vai separar as duas cromátides. Lógico que a fibra do fuso vai estar puxando, né? Mas, porém, vai vir a separase aqui no meio e quebra. Vai separar as duas cromátides. Professor, essa enzima cai em vestibular e Enem? É. Nos vestibulares mais complexos, sim, gente. Tem que saber todas essas estruturas. Beleza. Já separei? Beleza. Acabei de finalizar a anáfase. Nossa, curtinho? É, curtinho. Agora vamos para a telófase. Telófase é ao contrário da prófase. Como assim? Lá na prófase sumia a carioteca. Agora, na telófase, vai aparecer a carioteca. Na prófase, o DNA estava ficando condensado, enroladinho. Agora, na telófase, o material ele vai começar a se descondensar. Na prófase, o nucleolo sumia. Agora, o nucleolo reapareceu. Então, observe, os processos da prófase na telófase é ao contrário. Apenas isso, a telófase? Não. Ocorre também a citocinese. Como assim? Temos uma célula, temos outra célula. Como que essa célula ela vai se dividir? Ué, por citocinese. Como assim? Divisão das células. Mas temos uma observação. Se for uma célula animal, ela vai se dividir dessa forma. Nossa, professor, observa essa imagem aí. Vai se dividir dessa forma. Esse procedimento é conhecido como estrangulamento, porque parece mesmo, né, um estrangulamento, mas tem outro nome para isso, que é centrípeta, porque a célula começou a se dividir nas periferias, nas pontinhas. Ué, professor, isso aí não é um normal? Não, porque se for uma célula vegetal, não se esqueça que a célula vegetal tem a parede celular. A parede celular não permite esse tipo de citocinese. Agora a citocinese vai ser de uma maneira diferente. Em vez de começar pelas pontas, agora eu vou começar pelo meio da célula. Eu vou formar uma estrutura no meio da célula. E como eu não comecei pelas pontas, mudou o nome. Agora o nome é centrífuga. Isso é cobrado? É. Na descrição eu disponibilizei uma lista de exercícios e nessa lista de exercícios vai ter algumas questões que vai perguntar sobre a citocinese. Então você tem que saber. Houve o estrangulamento? Centrípeta. Não houve o estrangulamento porque é uma célula vegetal, começou do meio para a periferia? Centrífuga. Perfeito? Não esqueça de fazer a lista de exercícios. Para que vocês compreendam com mais clareza o conteúdo, eu vou mostrar uma animação e nessa animação vai ter todas as etapas que eu acabei de explicar. Vamos lá? Já iniciou o processo. Ó, essa parte azul nós chamamos de carioteca. Isso mesmo, carioteca. Sendo que essa carioteca, na prófase, ela vai se desfazer. Observa aqui do outro lado. Do outro lado, nós vamos ter esse T, tá vendo? Esse T é o nosso centríolo. Na verdade, aqui dentro tem dois centríolos, tá, gente? O centrossomo é basicamente essa região aqui. Nessa região vai ter o centríolo lá dentro
certo? Vai ter as fibras do fuso e não podemos esquecer das fibras do áster, que seria isso aqui, ó. Isso aqui é a nossa fibra do áster. Parece uma estrela? Na verdade, significa estrela, fibra do áster. Então vamos lá, o que que vai acontecer aqui? O centríolo ele vai para os polos opostos. O centríolo junto com o centrosomo. Então vamos lá, vamos continuar observando. Vamos lá. Ó, temos aqui, parou, acabou de sumir o que eu já mencionei, que é a carioteca, aquele involutório nuclear, e as fibras do fuso vai começar a fisgar. Professor, fisgar? Isso. Vai começar a fisgar os cromossomos. Lá, tá fisgando o cromossomo, parou. Agora eu comecei a jogar o cromossomo para o meio da célula. Nossa, que interessante, eu também acho. Joguei o cromossomo para o meio da célula. Qual é a parte interessante aqui? Eu comecei uma etapa conhecida como metáfase. Como que eu sei que eu comecei a metáfase? O cromossomo ele está no meio da célula. Aqui, ó. O cromossomo está no meio da célula. Apenas isso? Não. Observa como é que está o cromossomo. Ele está assim, ó, em formato de X. Ele está totalmente condensado. Então, isso aqui eu tenho certeza que é a minha metáfase. Está no meio, que é o plano equatorial, está totalmente condensado. E as fibras do fuso, que seria isso aqui, está conectado no cromossomo. Eu vou tentar desenhar um cromossomo desse aqui, ó. Ó, vou tentar fazer grande para ver se fica mais fácil de entender. Temos aqui o nosso lindo cromossomo. Vai tampar um pouco a tela, tá, gente? Temos aqui uma perninha do cromossomo, nós chamamos de cromátide. Eu vou fazer a outra perninha de outra cor para ficar mais fácil o entendimento. Ó, temos aqui duas perninhas, que seria duas cromátides. O que eu quero que vocês entendam dessa cromátide? É que temos aqui uma vermelha e uma verde. Sendo que essa vermelha é uma molécula de DNA, vou colocar aqui em cima, e essa verde é outra molécula de DNA. Então temos aqui um cromossomo, tudo isso aqui é um cromossomo, porém esse cromossomo tem quantas moléculas de DNA? Duas, que foi duplicado lá na intérfase, como eu já mencionei durante o vídeo. Olha que interessante, aqui no meio desse cromossomo, vamos ter uma região conhecida como centrômero. É, professor, centrômero? É, centrômero. E nesse centrômero, vamos ter uma proteína de um lado, uma cromátide, e na outra cromátide, vamos ter uma proteína. Essa proteína é o cinetocoro, como eu já mencionei durante o vídeo. E esse cinetocoro, cada cinetocoro vai estar conectado na sua cromátide. Cada cromátide vai ter, repetindo, um cinetocoro. E esse cinetocoro, ele tem atração pelas fibras do fuso. Então, a fibra do fuso vai se conectar nesse cinetocoro, basicamente da forma que eu desenhei aqui. Lógico que pela animação, como não está tão nítido, não dá para entender muito. Mas eu acho que com esse desenho você vai conseguir entender. Então, o que que vai acontecer daqui a pouco? Eu vou separar essas cromátides. Como assim, professor? Eu vou separar a cromátide. Eu vou jogar uma cromátide para um lado e outra cromátide para o outro. Professor, o senhor separou o cromossomo, o senhor quebrou o cromossomo? Na verdade, falar que eu quebrei o cromossomo não estaria 100% correto. Didaticamente, sim. Didaticamente, sim, eu quebrei o cromossomo. Mas só que eu não quebrei literalmente o cromossomo. Eu apenas separei as cromátides, as perninhas, o DNA que foi duplicado. Beleza? Vamos continuar observando a animação para que vocês. Eu só queria que vocês entendessem isso, tá? Que aqui no meio do cromossomo, mais ou menos aqui, ó, vai estar conectado as fibras do fuso. Beleza? Aconteceu o que eu acabei de mencionar. Cada cromátide foi levada para um lado da célula. Agora, como eu acabei de romper o cromossomo, acabei de separar o cromossomo, neste caso, bem aqui, ó, eu já estou começando outra fase, que é a anáfase. Porque a anáfase é quando eu jogo as cromátides, que seriam essas perninhas, para os polos opostos da célula. Então vamos lá, continuando a nossa animação. Ó, e joguei para os polos opostos, terminei a minha anáfase. Nossa, só isso? Só. Eu puxo, jogo e termino. Ó, comecei a telófase. Como eu sei que começou a telófase? Porque na telófase eu vou ter de novo
a carioteca, que é esse negócio azulzinho. Na telófase, o cromossomo, observa como é que está o cromossomo agora. Ele está tipo em fios, assim, ó. O cromossomo, ele não está mais daquele jeitinho, enroladinho. Ele começou a ficar descondensado. É nessa etapa que eu começo a observar isso. Outra coisa que eu observo na telófase, isso aqui, ó. A telófase, no finalzinho dela, inicia a citocinese. Citocinese é isso mesmo, a separação da célula. E essa célula, ela se separou de maneira centrípeta. Por que foi centrípeta? Ocorreu o estrangulamento. Professor, e se porventura fosse centrífuga, que acontece nas plantas? Aí seria o oposto. Em vez de ocorrer esse estrangulamento, ia começar a se dividir do meio para a periferia, como eu já expliquei durante a aula. E não da periferia para o meio, certo? Seria centrífuga. Neste caso aqui seria centrífuga. Ó, separou a célula, perfeito. Acabei de formar duas células. Nossa, que interessante. Isso mesmo. Acabei de formar duas células. Uma célula mãe deu origem a duas células filhas. Isso que é a mitose. Geneticamente iguais. O centríolo continuou, tá vendo? Ó, o centríolo. Só que sumiu as fibras do fuso e as fibras do áster. Por que sumiu? Porque eu não estou dividindo, eu não preciso daquelas estruturas. Ó, e não pode esquecer que aqui eu tinha um DNA duplicado, cada célula recebeu uma molécula de DNA, sendo que essa molécula de DNA, quando ela estiver aqui dentro da célula, quando ela for se dividir, essa molécula vai se transformar em cromossomo. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Se você gostou, se você ficou com dúvida, deixe aqui no comentário e não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar. Porque, gente, assim o YouTube vai me enxergar e o meu vídeo vai poder ajudar outros alunos. Gente, compartilhe, curta. Você curtindo e você compartilhando, você vai gastar em torno de alguns segundos da sua vida. Eu tenho certeza que essa videoaula ajudou muito vocês. Eu tenho certeza que eu poupei várias horas de estudo. Então vamos lá, me ajude a ajudar outra pessoa. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!